Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário, nossa caminhada no livro de Mateus. Entramos fevereiro e hoje é o capítulo 27, do versículo 1 ao 66. As consequências, vamos lá, né? O suicídio de Jonas. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado Campo de Sangue. Então se cumpriu o que predisse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Nada ouves quantas acusações te fazem? Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás. Mas tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório. Reuniram em torno dele toda a corte. E
Despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou a todos, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus.
Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Estavam ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Meus amados, é até difícil ler essa passagem, porque a gente não consegue mensurar, não consegue medir o tamanho da dor, da humilhação, da vergonha que o nosso Jesus passou. E sem merecer, né? Porque quando você faz algo errado e vem a consequência, você fala: tudo bem, tá doendo, tá difícil, tá complicado, mas eu cacei isso. Eu busquei isso. O que eu tô sofrendo é porque eu procurei isso. Fiz coisa errada, não agi correto. Tá aí minha consequência. É assim. Agora, Jesus não fez nada de errado. Jesus foi, é e sempre será o mais puro dos homens que já pisaram aqui na terra. Ai, não é fácil a gente pensar no que ele passou. Mas tudo teve um propósito. A nossa salvação. A nossa remissão. Né? Então, não tem muito o que falar sobre essa passagem, a não ser que nós possamos cada dia reconhecer o sacrifício que o nosso Jesus fez naquela cruz por nós. Que nós possamos nunca desmerecer tamanho sacrifício. Que nós venhamos a cada dia nos achegar mais e mais a Cristo em forma de agradecimento por tudo que Ele fez. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, porque quando paramos para ler, para lembrar, para ouvir o que o Senhor fez por nós, não achamos palavras que possam refletir a gratidão. Não é qualquer pessoa que faria isso. Aliás, creio que ninguém. Então, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por enviar seu Filho. Muito obrigada, Jesus, por passar por tudo isso. Que o Senhor nos ensine a cada dia a mais e mais buscar a tua presença, em forma de reconhecimento por tamanho sacrifício. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Meu amado e minha amada, se achegue ao Senhor. Amém? Você só tem a ganhar. Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda mais pessoas a serem alcançadas por esse vídeo. Deus te abençoe.